queridos, vamos comigo nessa caminhada? Estou indo para o trabalho, são 7 horas da manhã, eu estou aqui na Niemeyer, São Conrado, Rio de Janeiro, curtindo esse visual. Olha que coisa linda! Aí pode, né? Bom, pessoal, vamos para um momento de reflexão. Vamos falar de pequenas vitórias. Para quem está começando, olhar para o objetivo. Não importa se é o que for que você for fazer, o que for que você quer, não importa. Eu acredito nas pequenas vitórias de uma forma tão contagiante que posso dar exemplo de minha vida, né? Há 3 anos atrás eu comecei a caminhar, comecei a praticar atividade física, comecei a estudar sobre as coisas, é claro, que me interessam, acho que fazem uma importância na minha vida. Mas se você não começar, se você não iniciar, fica difícil chegar ao objetivo. E às vezes o objetivo demora, uma maratona, né? Há coisas que a gente consegue conquistar rápido, porém há outras coisas que a gente não consegue, né? Mas nem por isso não devemos parar ou não devemos tentar. Devemos começar sim e ter certeza que dias bons, dias ruins, eles virão. Por exemplo, se eu falar aqui da minha caminhada, pode ser que chova. Me impede de caminhar? Talvez não. Coloco uma capa, um casaco, uma bota mais, deixa eu tentar mostrar aqui. Uma bota, talvez contra a chuva, eu vá como eu fui, como eu falei, tem uns 3 anos que eu faço caminhada, e isso melhora muito, sabe, meu condicionamento físico, o meu respeito próprio, porque quando eu acordo no outro dia, quando eu levanto, normalmente eu penso, né, o que eu fiz no outro dia, e isso me enche de orgulho, porque é uma decisão, né? Tô indo pro trabalho a pé. Poderia pegar uma van, um metrô, um ônibus, de bicicleta, de moto. Não, de moto não, porque eu não tenho. Mas não vem o caso. Eu escolho vir a pé. Não é fácil sair de casa, determinado para fazer isso. Porém, lá na frente, no caso amanhã, nós encaramos com a realidade, né? A realidade da escolha. Ou você faz, ou você não faz. Vou dar outro grande exemplo aqui das coisas. Vamos falar sobre pequenas vitórias, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, já no finalzinho dela, os aliados, no caso dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha e Moscou, olha aí, olha os obstáculos, ó. Isso aqui é um obstáculo, pai. Eles se uniram, né, para vencer a Europa. E a batalha na Europa já tinha sido resolvida. Aquele cara, Hitler, já tinha caído, suicidado. Mas a guerra não tinha acabado ainda. Existia o Japão ainda, no Pacífico. E lá os americanos estavam tomando surra para conquistar ilha por ilha, para bombardear o Japão. Para poder bombardear o Japão. Porque da Segunda Guerra Mundial foi diferente da Primeira. Eles tinham esse tipo de instrumento de medo, que era o bombardeio sobre cidades. Pois é, jogavam bombas nas cidades, a população ficava com medo, pressionava os governantes militares, e com isso faziam com que eles tivessem a vontade, né, de vencer a guerra através da população. Só que cada ilha que era conquistada, para os aviões poderem bombardear o Japão, porque a gasolina não era suficiente, cada ilha os japoneses defendiam com muita garra. E para tomar cada ilha, os americanos perdiam um número enorme de soldados, né? Mesmo tendo uma força, sei lá, equivalente a 6 vezes a força dos japoneses. A determinação dos japoneses em defender cada ilha, porque eles sabiam que era primordial para que os aviões não pudessem bombardear o Japão, a ilha,
faziam com que eles lutassem com a maior garra até o fim. E os americanos foram sim ganhando, como todo mundo sabe, os americanos ganharam essa guerra. Eles ganharam, mas pagaram um preço altíssimo. Um preço altíssimo em números de vítimas de soldados deles. Com isso, cada vitória americana se tinha um número de perdas de vida em cada ilha. E esse era o preço que os americanos tinham que pagar. Só que cada vez que eles conquistavam uma ilha, eles insistiam, os japoneses ficavam mais com medo. E nisso, tornavam-se mais ferozmente bravos para defender. Quando foi a última ilha dominada, eu acredito que foi o atual de Midway, o Saipan, os americanos conseguiram a quantidade correta de gasolina para poder bombardear Tóquio. E num país de 1945, que a maior parte das moradias eram feitas de papel e madeira, queimavam facilmente. Só que isso também já não estava adiantando. E os americanos começaram a estudar uma forma de invadir o Japão sem perder muitas vidas. Mas convenhamos, se nas ilhas pequenas eles já haviam perdido números enormes de soldados, imagina agora, na ilha principal, os japoneses iam lutar até a morte. Ia ser muito americano morto. E foi aí que os americanos decidiram lançar as 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. A questão dessas bombas foi tão maquiavelicamente pensado que eles escolheram as duas cidades que ainda não havia tido bombardeio, para ter noção da destruição que tornaria aquela bomba. Porque vocês sabem, a Rússia estava por ali, era amiga e não era. Então a Guerra Fria iria começar ali. Então, o que isso tem a ver com pequenas vitórias? As ilhas japonesas é o nosso dia a dia, sabe? Tóquio, Japão, é o nosso objetivo principal. O Japão é a batalha principal da nossa conquista, é o nosso sonho principal. E as ilhas, para chegar lá, é o nosso dia a dia. Então, pequenas vitórias vão acontecer na sua vida, se você der continuidade, né, e força de vontade ao seu sonho. Porém, tudo tem um preço. E esse preço não vai ser em vidas americanas ou vida de seus familiares. Vai ser alguma coisa que você vai ter que fazer. Alguma coisa que você vai abdicar. Eu, por exemplo, estou abdicando de ir confortavelmente para o trabalho, não chegar lá transpirando, suado, fedorento. Porém, estou aqui, enfrentando mais uma batalha. Nem que os japoneses tenham que matar muitos das minhas calorias. Então foque no que você quer, enfrente a vida de uma forma que você possa galgar através de pequenas vitórias. E não fica triste com as pequenas derrotas, não. As pequenas derrotas servem como exemplo de como a gente vai fazer nas próximas vezes que tiver que passar por aquilo de novo. O importante é a continuidade. Mas para quem persiste, a vitória é certa. Abraço, meus amigos.